Você tem um funcionário que claramente não está funcionando. Todo mundo da equipe já percebeu, você já percebeu faz algum tempo, mas por algum motivo você não pode demitir essa pessoa agora. E aí você trava, fica sem saber o que fazer, deixa a situação piorar e o pior acontece. Toda a sua equipe começa a questionar a sua capacidade como líder. Hoje eu vou te mostrar exatamente o que fazer quando você está nessa situação, porque a maioria dos líderes erra feio quando está nessa situação e esse erro custa caro. O que a gente vai ver por aqui hoje? Primeiro, porque simplesmente ignorar esse problema é a pior decisão que você pode tomar como líder. E o que acontece com o restante da equipe quando você faz isso? Você vai entender que o silêncio tem um preço altíssimo. Segundo, 3 ações práticas que você pode tomar agora, mesmo sem ter autoridade para demitir alguém. Essas ações vão te dar o controle da situação de volta e mostrar liderança real do seu time. Terceiro, como transformar um momento difícil em uma oportunidade de consolidar a sua autoridade. Porque os melhores líderes que eu conheço foram forjados exatamente em situações como essa. Meu nome é Lucas Lessa, eu sou especialista em gestão e liderança. Já treinei dezenas de líderes com treinamentos, e-books, mentorias e através da consultoria que a gente oferece também para melhorar processos e liderança dentro das empresas. E esse canal nasceu exatamente para te dar conhecimento direto e sem enrolação, que transforma gestores comuns em referências dentro das organizações em que eles estão. Se você quer continuar recebendo esse tipo de conteúdo prático e direto, sem enrolação, já começa a me seguir e ativa o sino. Toda semana tem conteúdo novo que pode mudar o rumo da sua carreira. Agora bora pro que interessa, porque o melhor desse conteúdo ainda tá por vir. O problema é que ninguém fala abertamente. Vamos ser direto. Existem várias razões pelas quais você não deveria demitir um funcionário. Pode ser um processo trabalhista, pode ser uma política interna que a empresa exige uma aprovação da RH e de lideranças mais altas dentro da empresa. Pode ser um contrato com um prazo determinado. Pode ser até uma pressão política interna dentro da empresa. Sabe aquele funcionário que tem costas quentes? Então, nesse caso, é essa pressão política. Mas qualquer que seja o motivo, a situação é a mesma. Você está preso e precisa liderar mesmo assim. E sabe qual é o maior erro que os líderes cometem nessa hora? Eles fingem que o problema não existe. Ficam esperando a situação se resolver sozinha. Evitam o funcionário, evitam conversa e torcem só para que o tempo passe o mais rápido possível para eles se livrarem do problema ou voltarem para casa longe do problema da empresa. Isso é o que eu chamo de liderança pelo desaparecimento. E para ser bem realista, ela destrói as equipes. Pensa comigo, você tem 10 pessoas na sua equipe e uma delas claramente não entrega, tem um comportamento que é problemático ou até mesmo não se encaixa mais. E as outras 9 estão vendo tudo isso acontecer. Quando você não age, a mensagem que você passa para o restante dessas 9 pessoas é devastadora. Você está dizendo que a mediocridade é tolerada no seu ambiente de trabalho, que quem se esforça e não se esforça é tratado simplesmente do mesmo jeito. E aí você vai perdendo os melhores primeiro, porque os bons sempre têm para onde ir. Se esse conteúdo já fez sentido para você, deixa o like aqui, porque isso aí ajuda muito o canal a crescer. O que você deve fazer primeiro é uma conversa de alinhamento, que vai ser registrada e documentada. Eu sei que pode parecer óbvio, mas a maior parte dos líderes não faz isso de forma estruturada. Chame o funcionário, seja direto, estabeleça as expectativas de forma bem clara e depois registre as ações e dê um prazo. Não é uma ameaça, é só clareza. Muitas vezes o que acontece é que os funcionários nem sabem exatamente o que se espera dele. E quando você registra isso, também se protege de forma jurídica. A segunda ação é gerenciar de perto. Isso é o que os americanos chamam de microgerenciamento intencional. Eu sei que o microgerenciamento não é uma coisa boa de forma geral, mas existe uma grande diferença de você microgerenciar um processo como um todo, avaliando todas as situações e todos os contextos dentro da empresa e você microgerenciar uma situação específica com um funcionário para poder resolver algum comportamento específico dele. Quando você tem um funcionário que você não pode demitir, você precisa encurtar esse ciclo de acompanhamento, ter reuniões mais frequentes, metas menores, feedbacks constantes. E isso serve para 2 coisas. Ou o funcionário melhora com mais estrutura, ou você acumula evidências para a decisão que vai ser tomada futuramente no caso de um futuro desligamento. A terceira ação é redistribuir as atividades de forma inteligente. Isso não significa sobrecarregar os outros ou mesmo premiar uma incompetência, mas significa que você está tirando grandes responsabilidades da mão da pessoa que não está entregando o que precisa ser entregue. Dessa forma você protege o cliente, protege o projeto e protege o time inteiro. E quando faz isso, faz de forma transparente, sem humilhar ninguém, mas com clareza de que cada um tem as suas responsabilidades
habilidades baseadas nas suas competências atuais. E você já compartilha esse vídeo com um líder que você sabe que está passando por uma situação como essa agora. Pode fazer uma diferença enorme na carreira dessa pessoa. O que essa situação revela sobre você como líder. Aqui está o ponto que poucos falam. A forma como você age quando não tem todas as ferramentas disponíveis é o que define o tipo de líder que você é. Qualquer um consegue liderar quando está tudo perfeito. O que separa um líder comum de um líder extraordinário é exatamente a capacidade de manter o time funcionando, a cultura saudável e a entrega em dia, mesmo em situações adversas. Então eu te pergunto, você já passou por uma situação assim? Conta aqui nos comentários, eu quero saber muito como você lidou com essa situação. Mas escuta aqui, o que eu te falei até agora é muito importante e é o que você precisa fazer no curto prazo. Mas tem uma coisa que está por baixo de tudo isso, uma raiz que se você não entender, você vai continuar caindo nessa armadilha ao longo de toda a sua carreira como líder. O verdadeiro problema não é um funcionário que você não pode demitir. O verdadeiro problema é que você deixou chegar nesse ponto. Liderança de verdade é preventiva. Toda situação, não posso demitir agora, tem um histórico para trás. Expectativas que não foram alinhadas desde o começo, feedbacks que foram evitados, conversas difíceis que foram postergadas. O funcionário problemático de hoje, na maioria das vezes, foi o funcionário sem clareza ontem. E isso já começa no momento da contratação. Passa pela introdução dele à empresa e vive no dia a dia do seu feedback como líder. Resumindo, quando você não pode demitir, você precisa agir com clareza, estrutura e coragem, porque a omissão ela nunca foi uma estratégia. Mas o maior resultado é que liderança forte se constrói. Mas o maior aprendizado é que liderança de verdade se constrói antes da crise e não durante dela, e não durante ela. Se você quer aprender a construir esse tipo de liderança, vai lá na descrição que tem um material que vai te ajudar no próximo passo. Se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, porque toda semana tem conteúdo novo aqui para te tornar o líder que o seu time precisa que você seja.